Boa noite, queridos. Paz seja com todos, amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus está presente neste lugar, amém, queridos? Aleluia. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Aleluia. Meus amados, eu quero fazer menção aí da vigília que nós tivemos sexta-feira. Nós tivemos uma vigília aí com os nossos irmãos aí que vão, alguns dos irmãos, né, nem todos, mas alguns dos irmãos aí que vão participar do véu da noiva, e mais alguns irmãos aí da igreja que vieram também. Foi uma grande bênção nosso momento aí, nossa vigília que nós tivemos aqui na igreja também, e pudemos participar. Foi muito bom, realmente. Quero também mencionar aí o trabalho que as irmãs da ação social fizeram também, a torta que elas fizeram esse final de semana. Foi tudo na correria mesmo que fizeram e se desempenharam bastante. Os meus parabéns a elas, porque esse trabalho não é nem diretamente da nossa igreja, mas é para o véu da noiva, para a região nossa que estava realmente precisando financeiramente desse trabalho. E nós ainda temos aí algumas tortas aí depois do culto. Se você quiser, você pode levar a torta para a sua casa também, né? Você pode ir ali na casa e estar comprando também. Mas meus parabéns a todas essas irmãs da ação social que estiveram trabalhando aí, guerreiras realmente, que foram aí esse final de semana, né? 2 finais de semana seguidos trabalhando. Glória a Deus pela garra delas, né? Amém? Deus vos abençoe e recompense em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidá-los a se colocar em pé para nós lermos a palavra do Senhor, livro sagrado. Aleluia. Nossa Bíblia sagrada. Amados, é um privilégio muito grande poder estar pregando a palavra de Deus nessa noite, falando daquilo que Deus tocou no meu coração, para que Deus esteja também tocando no teu coração com a palavra dele nessa noite. Antes de eu falar onde nós vamos ler, quero pedir que você ore comigo. Vamos pedir que Deus esteja falando, manifestando sua direção para a igreja, sua palavra. Amém? Pai de amor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, meu Senhor, pela honra que o Senhor nos dá de estarmos diante da tua presença, meu Senhor. Presença essa que nos envolve, nos cobre, e nós pedimos que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo e também fale aos nossos corações pela tua palavra. Momento esse que temos agora diante de nós para sentarmos e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos que o teu Espírito leve esta palavra ao íntimo de cada pessoa, que haja entendimento, haja compreensão e haja uma mudança significativa, poderosa, Senhor, que o Senhor deseja que ocorra em nome do Senhor Jesus. Pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia. O texto diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Aleluia. Eu vou pedir que você leia junto comigo, porque é um versículo só, dá para toda a igreja estar lendo junto, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Se o meu povo que se chama... Amém, glória a Deus. Pode se assentar, meus queridos. A palavra do Senhor está falando a respeito de uma terra, a terra de Israel, podendo no futuro, quando foi dado esse texto,
quando Deus falou para Salomão, o rei, na inauguração do templo. Salomão fez uma oração e ele pediu: Deus, se o teu povo errar o caminho, se afastar de ti, e se ele estiver longe de ti, e ainda que ele seja levado para as nações, e nessas nações, lá ele se lembre do Senhor, e ele se volte para a direção de Israel, e ali com as mãos levantadas ele orar, e ele se arrepender dos seus caminhos, seus maus caminhos, e se converter ao Senhor, que o Senhor ouça esta palavra, que o Senhor ouça o clamor desse coração, o clamor dessa nação. Salomão fez essa oração, e aí então Deus respondeu com fogo do céu, e quando Deus responde com fogo do céu, Deus também dá essa palavra, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Quero dizer para vocês que há guerras espirituais que acontecem sobre famílias, que acontecem sobre cidades e que acontecem sobre países, e essas guerras espirituais, elas ocorrem com a finalidade de arrasar, de degradar, de adoecer famílias, casamentos, relacionamentos, e o demônio, o diabo, com as suas hostes espirituais, tem trabalhado arduamente para infligir uma derrota grande sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a pátria brasileira, inclusive sobre a cidade de Piracicaba. E eles estão lutando, mas eu quero dizer para vocês que ao mesmo tempo Deus também designa anjos seus poderosos para que venham em socorro, para que lutem. Quando existe uma igreja orando e buscando a face do Senhor, Deus também manda seus soldados para lutar, para batalhar. Porque, meus queridos, o que acontece é o seguinte: existe no mundo espiritual uma batalha para tomar posse de uma região. E eu quero falar um pouco a respeito disso. O tema dessa mensagem, dessa noite, é: sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Nós vemos aqui que o preço do pecado, o pecado tem um preço. As pessoas se aventuram no pecado, e no início é muito saboroso o pecado ele é delicioso, e é isso que atrai as pessoas. Se o pecado fosse ruim, ele não seria tão atrativo, mas ele é atrativo. Mas só que depois do sabor do pecado, vem as consequências das desgraças que ele provoca. Ele começa a provocar realmente uma arrogância, uma dureza de coração, uma altivez ali, uma soberba nas pessoas que estão em pecado, e elas começam a se tornar cegas moralmente, cegas espiritualmente, a ponto de não perceber que elas estão se afastando de Deus e quanto elas estão erradas em seus caminhos. E o pecado vai degradando moral e espiritualmente uma família, uma cidade, e as pessoas vão muitas vezes se afastando, como aqueles que estão nadando ali na beira da praia, e vão se afastando, na hora que percebem não dá mais pé, e elas estão sendo levadas pelas correntezas do pecado, e aí começa depois uma outra fase, que é a fase do adoecimento físico, emocional e espiritual. As pessoas vão se tornando doentes, uma sociedade vai se tornando doente mentalmente, ela vai se tornando doente moralmente, fisicamente, e também a própria terra onde nós habitamos, as plantas, as plantações, os animais, o clima, e a questão das chuvas ou dos momentos de frio ou calor, tudo isso é influenciado de certa forma por um povo que está em pecado há muito tempo e vai se afastando de Deus. Começa a haver uma maldição sobre a terra, que vem e a terra fica adoecida realmente. Quando eu digo a terra, eu quero dizer a natureza no local onde tem acontecido essas coisas. E aí começa, depois de ter sido ganho coisas desonestamente, porque as pessoas vão desenfreando em pecado, cometendo muitos pecados, e aí então começa a chegar o momento das perdas. E aí então
nessas perdas é aquilo que se planta não dá direito e aquilo que se produz vai embora, outras pessoas saqueiam, outras pessoas levam e há muita perda quando um país, quando uma cidade começa a se afastar de Deus, começa a haver grandes perdas e recuos constantes. Ao invés de dar passos para frente, elas começam a dar passos para trás. Então, são coisas que vão acontecendo. Num primeiro momento, as pessoas podem se organizar, mas a Bíblia nos diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E fazendo alusão ao diabo, quando fala a respeito disso, nós podemos dizer que o diabo, quando ele começa a se infiltrar numa sociedade e se enraizar em determinado lugar, ele vai fazer aquilo que esse texto diz, veio para matar, roubar e destruir. Então as pessoas vão ficar sendo amaldiçoadas num ambiente desse que existe. Em contrapartida, existe a igreja do Senhor que foi levantada por Jesus para curar a terra onde ela está inserida. Porque vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se coloca embaixo de um balde, embaixo da cama, mas num lugar alto, para que dê a sua luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial. Estamos falando de luz no meio das trevas. O mundo está em trevas, mas Deus levanta a igreja como luzeiro dele, como para resplandecer sobre a terra. E eu quero dizer para vocês que a igreja do Senhor, ela tem um papel essencial na sociedade onde nós estamos vivendo e estamos inseridos. O texto aqui está falando basicamente de uma aliança com Deus que foi quebrada. Se o povo que se chama pelo meu nome, havia um vínculo, e aqui podemos falar primariamente do povo de Israel, que era quem a princípio tinha uma aliança com Deus. O povo que se chamava pelo nome de Deus, o povo que tinha um vínculo com o Senhor. O povo que havia sido chamado e tinha no seu próprio nome Israel, quer dizer príncipe de Deus, que tem o nome do Senhor ali inserido no seu próprio nome como nação. Se esse povo se afastar do Senhor, o pecado que tão de perto o rodeia ia acabar derrubando-o por terra e degradando seu estado físico, emocional e espiritual, e a terra onde ele habitava. Acontece que nós podemos falar disso também em relação ao nosso país, porque o nosso país tem sido visitado pelo Senhor em muitas ocasiões. Nosso país foi visitado pelo Senhor, sim, e desde o descobrimento do Brasil, Deus tem mandado missionários para a pátria brasileira. Deus tem mandado missionários que muitos deles foram perseguidos e mortos, foram deportados do Brasil, outros foram presos e espoliados, perderam seus bens. Outros foram decapitados, né? Eles foram mortos, perderam realmente a cabeça na guilhotina, no machado. Muitos missionários, aconteceu isso ao longo da história, dos nossos 500 e poucos anos de história do nosso país. Mas Deus reenviou outros missionários para que o evangelho chegasse na nossa cidade onde está hoje e nós pudéssemos ter a liberdade de abrir a Bíblia sobre um púlpito e pregar a palavra de Deus ao povo. Isso é um tesouro muito rico. Não são todos os países da terra que têm essa liberdade que eu estou tendo nessa noite, que você está tendo, de entrar livremente numa igreja e ouvir a palavra de Deus e carregar uma Bíblia sagrada aí nas suas mãos ou no seu celular. Em outros povos isso é proibido, em muitos lugares isso é proibido. Nós estamos numa noite de missões hoje, e eu quero que você entenda, meus amados, que essa liberdade que nós desfrutamos hoje não quer dizer que nós vamos tê-la para sempre, mas nós precisamos vigiar por essa liberdade que o Senhor nos deu, segurá-la realmente e fazer bom uso dessa liberdade, pregando o Evangelho realmente. A Bíblia nos diz a respeito de que o povo que se chama pelo nome do Senhor, agora que estivesse ali no cativeiro, perdesse a sua terra, perdesse as suas posses, tudo, mas ali onde estivesse, naquele ambiente de degradação, ele se voltasse, se lembrasse do Senhor, como o filho pródigo que se afastou do Senhor e ali se lembrou no meio da sua penúria, se lembrou do Senhor. E se essa pessoa, essa família, esse casal ou um país todo se humilhar
e orar, buscar a face do Senhor e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz que Ele responderia do céu, Ele ouviria dos céus, Ele perdoaria os pecados, porque o grande problema são os pecados. Perdoaria os pecados e sararia a nossa terra. E eu quero falar disso mais especificamente sobre o Brasil nesta noite, a respeito de que na mudança de governo que nós tivemos, isso foi vastamente divulgado pelas redes sociais, televisão, sobre a invocação de demônios sobre a pátria brasileira, invocação dos piores demônios de todos os lugares que viessem sobre a pátria brasileira, e vocês sabem disso, foram feitos muitos rituais de invocação desses demônios para que viessem sobre a pátria brasileira, para que eles tomassem posse da pátria brasileira. Vocês sabem disso, amém? Todos sabem disso. Mas qual foi a postura da igreja quando viu isso? Ai, misericórdia, Deus, só falava isso. Mas, meus queridos, a igreja tem que aprender que ela tem uma arma poderosa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na realidade, muito do que nós estamos vendo que aconteceu, e está acontecendo no nosso país hoje, é permissão de Deus. Por que permissão de Deus? Para que a igreja do Senhor se desperte no meio do caos, porque a igreja do Senhor estava dormente. Ela estava adormecida realmente, dormindo ao som do mar, à luz do céu profundo, descansando ali, dizendo, desde que não chegue em mim o problema está de bom tamanho. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, vou para o céu, glória a Deus, aleluia. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos com um olho no céu, na glória de Deus, na Nova Jerusalém que chegará, mas os nossos pés estão pisando na pátria brasileira, sobre a terra onde nós estamos pisando. E nós temos responsabilidades como igreja nessa terra. Nós somos chamados para ser soldados de Cristo na terra onde nós estamos vivendo. Nós somos chamados como realmente sal da terra e luz do mundo na pátria onde nós estamos vivendo. Mas um negócio começou a acontecer muito feio, muito grave no nosso país. E o pior de tudo não foi a invocação de demônios sobre a pátria brasileira. Pior de tudo não foi um governo descompromissado moralmente com as coisas de Deus, com princípios sagrados. O problema maior do Brasil não é esse. O problema maior do Brasil é uma igreja que se vende. É uma igreja que muitas vezes, meus queridos, parte da roubalheira está dentro da própria igreja. Uma igreja que deveria ser sal da terra e luz do mundo, e nós vemos que há muita corrupção infiltrada dentro das igrejas. E essa corrupção jamais vai passar batido aos olhos do Senhor. Deus diz na sua palavra que importa que o juízo comece pela casa dele antes de começar ao redor do ambiente. Nós precisamos que os próprios crentes se convertam ao Senhor de verdade. Se converta porque ainda há muita malandragem no meio das igrejas, no meio de muitos cristãos, no meio de muitos membros de igrejas, de pastores, que eles vendem às vezes o voto dele para o líder que for, independente do princípio que esse líder prega, porta fechada, e diz, a minha igreja toda vai votar em fulano de tal se eu ganhar tanto. Meus queridos, isso é uma prostituição de princípios elementares e tem acontecido sim, grandes líderes, e é por isso que nós estamos vendo que Deus está chacoalhando grandes igrejas no nosso país e fazendo cair grandes líderes no nosso país, e vai continuar fazendo mais, porque é o momento que Ele está despertando a sua igreja, chacoalhando os umbrais da porta, para que haja um despertar do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que as 10 virgens estavam adormecidas, mas ouviu-se um grito que dizia, eis aí o noivo, saiam ao seu encontro. 5 delas não tinham azeite na botija, viviam despreocupadamente, não queriam ter compromisso mais sério, mas 5 delas estavam reservadas, aguardando aquele momento de se encontrar com o noivo. Se há a igreja primitiva, nós somos a igreja finalista, a igreja que está finalizando um tempo, finalizando o período todo da igreja que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos realmente nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos palavrões, maldições. Nós precisamos nos arrepender de fato, meus queridos, de muitas posturas que nós temos tomado que não nos
difere em nada de povo mundano, de pessoas que estão longe de Deus. Deus quer ver o seu povo, Deus quer ver realmente o povo que se chama pelo nome dEle. Ele não está falando do povo que não se chama pelo nome dEle. Ele não está falando nesse texto de pessoas que não têm compromisso com Ele, mas daqueles que disseram que querem se comprometer com Jesus, levar uma vida sexual direita diante do Senhor, levar uma vida financeira diante do Senhor direita, uma vida, meus queridos, moralmente direita diante dos olhos do Senhor. Abandonar a pornografia, abandonar realmente o adultério, abandonar realmente a prostituição. Coisas essas que estão cheias na nossa nação, estão cheias na nossa pátria brasileira. E eu vou dizer para vocês, existem muitas igrejas que elas estão completamente ali adormecidas, longe do Senhor, não invocam mais a presença de Deus. E o texto aqui fala a respeito de uma volta espiritual aos pés do Senhor para que Deus ouça o clamor. Não adianta nós cantarmos canções lindas que falam sobre transformação enquanto o nosso coração está distante do Senhor. Deus está realmente dizendo nesse texto que precisa haver uma transformação de vida, de coração, de alma para o Senhor, se voltar para Ele realmente. Nós temos uma aliança com o Senhor, mas é necessário que, ao olhar para as nossas vidas, as pessoas vejam que tem algo diferente em nós. Jesus Cristo está transparecendo, brilhando através do seu povo, da sua igreja. Pague as suas dívidas, realmente volte para o Senhor. Tudo aquilo que está fora dos padrões de Deus, se volte para Deus realmente. Porque Deus quer fazer grandes coisas, mas Ele nunca vai concordar com o ambiente do pecado instalado na nossa vida, família ou pátria brasileira. Amém? Todos entenderam esse princípio? Então, o que o texto diz aqui? O texto não diz, se vocês agora começarem a cursar economia e aprenderem a fazer bons cálculos, vocês vão ver a terra de vocês sarados. O texto não diz, se vocês estudarem muito e fizerem faculdades e fizerem doutorado, então eu vou sarar a vossa terra. O texto não diz aqui, se vocês fizerem realmente, tiverem muito cuidado no cultivo da terra e tendo alta tecnologia, eu vou sarar a vossa terra. Mas o texto está dizendo sobre o mundo espiritual, porque muitas vezes os nossos maiores problemas não estão aqui onde nós estamos pisando. Às vezes nós estamos ali derrapando no mesmo lugar onde nós estamos e não saímos do lugar. Deus quer fazer-nos avançar. Deus quer realmente fazer a nossa luz sobressair e realmente invadir a terra. Deus não tem problema nenhum em abençoar e prosperar o seu povo. Deus não tem problema nenhum com as riquezas, com o ouro e a prata. Aliás, Ele diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Na realidade, Deus não tem problema com isso. Meus queridos, mas Deus quer realmente que nós assumamos um compromisso na aliança com Ele de humilhação em primeiro lugar. O texto todo começa por humilhação. Deus quer nos ver humilhados para a transformação do nosso país? Sim. Para a transformação da nossa casa? Sim. Que humilhação é essa? De quebrantamento de coração. Quebrantamento de coração. Olha o que ele disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. A humilhação, meus queridos, vem de prostração. Ela tem como significado a prostração, humus, humilhar, terra, rosto ao chão, ao pó. E ela fala tanto uma figura física, como numa figura do nosso coração, quando se dobra diante do Senhor. Crentes quebrantados diante do Senhor. Coração quebrantado. Fáceis de lidar. O Senhor Jesus mesmo, Ele diz, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Quem não é humilde precisa ser humilde. Como que ele faz? Se humilhando. Humilhar e humildade vêm da mesma raiz. Como eu posso ser humilde se eu não me humilho? Eu quero perguntar para você que também está na sua casa, como você pode ser humilde se você não se humilha? A humildade, meus queridos, muitas vezes são atitudes realmente de rebaixamento proposital. A humildade não é eu não ter dinheiro no bolso. A humildade é uma posição realmente de saber que eu não sei tudo
e eu preciso de Deus, e eu preciso dos meus irmãos, preciso de outras pessoas. Eu não sou bom o suficiente. A humildade me coloca numa posição muitas vezes chata, porque nós aprendemos tanto sobre crescer no meio cultural onde nós vemos, que nós devemos crescer, prosperar, avançar, mas de repente a gente olha a Bíblia Sagrada falando que Deus não tem problema nenhum que você cresça financeiramente, mas o problema é que o meu coração tem que se humilhar propositalmente diante do Senhor, pedindo perdão, e pedindo perdão para pessoas perto de nós. A humildade começa aí. Tem pessoa que nunca está errada. Ela nunca está errada. Como é que ela é humilde se ela nunca está errada? Ela sempre vence qualquer discussão. Sempre é outra pessoa que tem que falar, tá bom, você está certo, então. Aí para a discussão, porque ela nunca reconhece o lado dela de que ela está errada. E o que é isso? Falta de humildade. E quando é que nós vamos nos humilhar? Nós vamos nos humilhar reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos fracassos, reconhecendo as nossas necessidades. A própria oração do Pai Nosso é uma atitude de humilhação, porque nós reconhecemos que Deus é nosso Pai Celestial e que nós precisamos do pão de cada dia. Você trabalha, ganha o seu dinheiro, você diz, pastor, mas eu não preciso do pão de cada dia já. Meu dinheiro compra o pão de cada dia. Eu preciso do pão de cada dia. Eu preciso pedir ao meu Pai Celestial o pão de cada dia. Talvez você não entenda bem o que isso significa, mas esse pão de cada dia significa a saúde que eu preciso para aquele dia. Significa as oportunidades que eu preciso para aquele dia. Significa realmente que eu possa ter o amor que eu preciso para aquele dia, a porção de paz que eu preciso para aquele dia. É o pão do meu dia a dia. Que pão é esse? São as minhas necessidades básicas. Cada pessoa vai ter a sua necessidade básica. Talvez o seu pão de cada dia seja um pouco mais de calma num determinado momento. O pão de cada dia para outra pessoa talvez seja que Deus realmente te impulsione a fazer coisas porque você é muito parado. Então, às vezes, o pão de cada dia, na nossa situação, às vezes é que a terra prospere. Às vezes o pão de cada dia pode ser um dinheiro que está me faltando. O pão de cada dia pode ser realmente uma paz dentro de casa, no relacionamento. O pão de cada dia, meus queridos, são as coisas mais básicas que nós precisamos para que a gente consiga chegar ao final do dia. Você entende isso? E o que é isso? É isso, eu preciso chegar diante do Senhor e dizer para Ele, Deus, o Senhor sabe qual é o meu pão de cada dia e eu quero pedir ao Senhor que me dê o pão que eu preciso hoje. É humildade, é um reconhecimento do senhorio dEle e da minha dependência do Senhor. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e essa humilhação vem também dos nossos pecados, sabe, pecados escondidos? Pecados que estão ali às vezes guardados dentro de 7 chaves, pecados assim que as pessoas não podem saber as coisas que eu estou fazendo. Irmãos, então, se elas não podem saber é porque tem alguma coisa errada. E aí, nessas coisas que as pessoas não podem saber, Deus está vendo. E nós precisamos nos arrepender desses pecados. A igreja brasileira precisa se arrepender realmente da postura que tem tomado em muitas situações. Uma postura essa existe orgulho religioso, que é o mesmo orgulho que os fariseus e saduceus tinham naquela época. Nós somos os bons, nós somos os salvos, nós somos os fulanos e tal. Não, nós devemos falar assim, a graça nos alcançou. Se nós somos alguma coisa é porque a graça chegou sobre as nossas vidas e nos cobriu. E isso é um reconhecimento de humildade diante do Senhor, a graça dele que nos cobre. Se eu tenho alguma coisa boa em mim, é porque o Cordeiro de Deus foi morto pelos meus pecados, se sacrificou por mim, morreu numa cruz, para que hoje eu tivesse realmente a porção de paz diante do Senhor e perdão dos meus pecados. Isso não vem de mim, vem de Deus, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor. Realmente são as bênçãos que Deus tem para o seu povo, mas nós temos que olhar para Ele e reconhecer que tudo é por Ele, para Ele, que realmente foi Ele quem fez todas as coisas. E nós somos o quê?
Nós somos instrumentos na mão de Deus. Deus levanta os seus instrumentos sobre a terra. Isso não quer dizer que você não é ninguém. Isso não quer dizer que você não tem poder, mas é Ele quem está te dando o poder. Se você tem alguma coisa, é Ele quem está te dando o talento. É Ele quem está te dando as condições, abrindo portas para você. Glória a Ele, seja dada a Ele realmente. Reconheça realmente que se há algum bem acontecendo e Deus fazendo as coisas, é porque Ele é o Senhor e Ele está te colocando em determinados lugares e fazendo o que Ele quer realmente. Somos instrumentos em suas mãos, realmente. E eu quero perguntar, quantas pessoas aqui neste lugar querem ver realmente com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos um mover sobrenatural de Deus sobre a nação brasileira? Aleluia! Esse texto aqui como uma receita de bolo que se você seguir vai dar certo realmente, se humilhar e se o povo do Senhor voltar em oração aos pés do Senhor, orar. A oração é a chave de uma vida sobrenatural, meus queridos. Não tem como nós termos uma vida sobrenatural se nós não nos aplicarmos em oração. Eu quero dizer para você que tem tido problemas em vencer algumas áreas na sua vida, realmente se você se aplicar em oração, o Espírito do Senhor te fortalecerá e multiplicará a sua força realmente. Ele virá sobre a tua vida e te dará vitória se você começar a se aplicar em oração diante do Senhor. Deus quer ver a sua igreja se voltando para Ele em oração. Perceba que a humildade vem antes da oração, para que não façamos orações ali como a dos fariseus, mas orações humildes, reconhecedoras do senhorio do Senhor. E aí esse ambiente de oração ele precisa ser cultivado. Nós temos feito algumas vigílias na igreja. Amados, eu tenho sentido muita necessidade de que os irmãos venham nessas vigílias. Eu tenho chamado pessoas de outras igrejas para vir nos ajudar a orar e ensinar a orar. Pessoas aí, tem igrejas que estão se aplicando muito em oração, glória a Deus por causa daquilo que eles estão fazendo. E eu estou chamando eles aqui, venham nos ajudar em oração, porque nós queremos aí que esse fogo que está acontecendo na vida de vocês também pegue em nossa igreja também. Mas é importante que os irmãos muitas vezes vençam a canseira, vençam aquele desânimo. Ah, não, hoje não dá certo, não sei o quê. Venha, realmente participe. Faça realmente, levante ali um clamor na sua casa, no seu quarto em secreto, ou quando a igreja está unida em oração, mas é importante que a igreja do Senhor seja reativada no mundo espiritual na oração. Não tem como ninguém sobressair, espiritualmente falando, se não for por um ambiente de oração. Você entende? Eu não sei o quanto você ora, mas você pode multiplicar suas forças na oração. Ora quanto? 5 minutos por dia? Então você vai multiplicar o seu tempo de oração. Pode multiplicar por 2, se é 5 minutos é muito pouco, mas você pode multiplicar por mais. Quanto você ora? E não é só quanto, mas a qualidade da oração que se faz. Porque eu estava pregando esses dias sobre João capítulo 17, e nós vimos que alguns poucos versículos tinha muito conteúdo. A oração de Jesus. É a oração de um capítulo, meus queridos, mas quanto conteúdo tinha naquela oração. E a oração não é só falar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. A oração é uma conversa com Deus, quando nós abrimos o nosso coração e nós começamos a dizer para Deus como nós estamos e tomando posse da palavra do Senhor. Você pode abrir a palavra de Deus junto e orar junto com a palavra. E pode dizer diante do Senhor, Senhor, a tua palavra diz, se o teu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e te buscar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados, sararia a sua terra. Eu quero orar isso para o meu país, eu quero orar isso, Senhor Deus, para que o Senhor levante um clamor na tua igreja, para que a minha própria vida seja um altar realmente de sacrifício diante do Senhor, de oração. E aí você vai orando em cima da palavra de Deus, meus queridos, a sua oração, ela vai... Porque a palavra de Deus é poderosa, a oração é poderosa. A hora que você une os dois, meu Deus do céu, tem uma explosão de poder. Está entendendo? E a igreja, ela precisa voltar aos primórdios do jejum, da oração, quebrantamento diante do Senhor. Isso não é fácil.
Porque você vai orar, o seu corpo vai dizer para você que você está com sono, que você precisa dormir. Ah, amanhã eu faço. Você vai jejuar, o seu corpo vai dizer para você, mas você vai passar ter dor de cabeça, você vai tremer, você vai passar mal-estar, e alguma coisa assim. Então é melhor deixar para uma outra ocasião. Não é verdade? O nosso corpo não negocia com a gente quando a gente quer fazer alguma coisa? Ele não começa a apresentar a contraparte para você não fazer naquele momento, depois você faz, numa outra situação, não é verdade? Será que é diferente da minha vida em relação a de vocês? Não é. Mas o que acontece? Irmãos, nós precisamos pegar os irmãos que mais oram e tomar os outros pelas mãos e falar, vem comigo, vamos orar junto, nós vamos crescer junto. Pegar os irmãos que jejuam e pegar os outros pelas mãos e dizer, você vai começar a jejuar, meu querido. Tem muito irmão que diz, pastor, eu passo mal. Passo mal. Ah, você passa mal, meu querido? Você acha que Jesus no deserto não passou mal, 40 dias jejuando? Você acha que os outros que jejuam não passam mal? Mas acontece que nós colocamos a carne no lugar dela quando nós jejuamos. Nós mostramos realmente poder e domínio próprio, que é um fruto do Espírito que Ele quer fazer a sua igreja ter. E nós precisamos realmente entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é aquilo que está por trás dessas pessoas. É aquilo que está por trás desses cabeças da nossa nação brasileira, que tem realmente feito as lambanças que tem feito no nosso país. Aquilo que está por trás deles, essas forças demoníacas por trás deles, realmente a nossa luta é contra isso. Não são contra os fantoches que estão na frente, mas aqueles demônios que são os cabeças realmente do mundo espiritual. E como que nós lutamos isso? Nós lutamos nos quebrantando diante do Senhor, buscando ao Senhor em oração. Precisa haver um clamor urgente. Um clamor urgente. Nós precisamos nos voltar para Deus urgentemente. Eu estou dizendo agora não apenas a igreja brasileira, mas a igreja discípulos do caminho. Precisa voltar para Deus em oração. Precisa voltar para Deus realmente com quebrantamento. Você quer ver transformação na sua vida e na sua família? Você quer ver pessoas se convertendo na sua família? Você quer ver realmente pessoas nessa cidade se convertendo? Você quer ver Deus operando nessa cidade? Você quer ver realmente o Senhor operando e pessoas dos mais altos graus de perigo na sociedade se convertendo, se dobrando diante do Senhor? Você quer ver Deus respondendo realmente com fogo novamente do céu? Você quer ver realmente Deus respondendo, quebrantando corações e trazendo um avivamento sobre a sua igreja? Se o meu povo, diz o Senhor, é como se fosse um lamento da parte de Deus, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo orasse e me buscasse, eu responderia do céu. Deus está dizendo, se houver uma ação da igreja, existe uma reação do céu. E Deus quer fazer essas coisas, está no coração de Deus. Ele quer responder novamente, Deus quer avivar novamente, Deus quer curar novamente a terra. Mas Ele necessita que a igreja, que hoje é o povo que se chama pelo seu nome, se levante no meio das trevas hoje e diz, eu assumo a responsabilidade de orar pela minha cidade, de orar pelo meu país, de orar para que Deus levante outras pessoas, que haja um quebrantamento realmente nas crianças, brotando nos jovens, nos adolescentes, brotando nos homens, nas mulheres, nos idosos, que Deus venha realmente nos visitar com sonhos dos céus, Deus venha nos visitar realmente com visões proféticas, Deus venha levantar os seus profetas nessa geração, Deus venha levantar os seus jovens poderosos, incendiados pelo poder de Deus, no meio onde nós estamos vivendo. Deus quer fazer isso, nós vemos no texto aqui. Ele já começou a fazer em Atos, meus queridos, mas ao longo da história a igreja adormece. E Deus quer fazer novamente. O coração de Deus está incendiado por ver realmente uma transformação na vida de pessoas. E Ele quer que realmente nós sejamos alinhados com o céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E como é a vontade de Deus feita no céu? Aleluia, é em total obediência, a glória do Senhor enche o céu, e assim então é o alinhamento do céu com a terra. Deus quer encher essa terra com o seu poder e glória. Vocês estão entendendo, meus queridos?
e buscar a minha face. Buscar a face do Senhor. Está falando sobre um ambiente mais íntimo, de conhecimento, de querer conhecer o Senhor. Não é apenas uma oração por libertação, mas também o povo do Senhor precisa entrar na presença do Senhor, não apenas pelas necessidades que nós temos no nosso país, necessidades que nós temos na nossa terra, mas também de conhecer a face do Senhor. Buscar a minha face. Buscar a minha face. E essa busca, meus queridos, é algo que a igreja precisa ter. Porque o véu do templo já foi rasgado. E nós vemos lá no livro de Hebreus o texto dizendo, para que agora nós nos aproximemos pelo novo vivo caminho que nos foi consagrado, pela morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado e agora nós devemos chegar diante do trono do Senhor. E agora buscar a sua face, buscar a sua presença, buscar conhecer quem Ele é, o seu amor, sua misericórdia, buscar realmente o seu, aleluia, a sua plenitude, a sua divindade, realmente buscar do seu Espírito. Nós precisamos buscar do Senhor. É um povo que tem que se apaixonar por Deus, não apenas entrar pelas necessidades, mas dizer, Deus, eu não quero apenas as bênçãos que vêm das tuas mãos, eu quero olhar para a tua face amada, adorada, e eu quero aprender a te amar de acordo, Senhor Deus, com o teu desejo. Assim como o Senhor me ama, eu quero aprender a te amar. Senhor Deus, assim como o Senhor veio nessa terra para buscar os que se haviam perdido, eu quero também te buscar, quero buscar a tua face, eu quero te encontrar em cada momento da minha vida, eu quero te encontrar, eu quero sonhar com o Senhor, quero acordar com o Senhor, quero ir dormir, Senhor Deus, e durante a noite estar ali com o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida, andando comigo, viajando comigo, trabalhando comigo. Eu preciso do Senhor, da sua presença, não apenas por proteção, mas porque eu te amo, eu quero viver com o Senhor. A igreja precisa entender, meus queridos, que o papel dela em relação a Jesus Cristo também é um papel de noiva, que ama o seu noivo e anseia pelo casamento com ele, não vê a hora de vê-lo, de ver a sua face, e quer estar presente, quer estar perto dele. Quando nós amamos alguém de verdade, nosso coração pulsa, os nossos olhos ali estão cheios de coraçõezinhos que começam a se desprender dos nossos olhos, nosso sorriso quando nós amamos uma pessoa, não é verdade? Aleluia, quando nós ouvimos o nome da pessoa que a gente ama, vem aquele sorriso, aquela esperança no coração, aquele desejo enorme, e assim também é buscar a face do Senhor. O que eu tenho contra ti é que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus não está falando ali apenas de uma dependência, Ele está falando que você deixou o primeiro amor. Amor, a palavra é ágape, realmente relacionamento com Jesus, e a igreja do Senhor precisa ter esse momento. Aleluia, eu preciso do pão de cada dia, mas eu preciso também aprender a amar o meu Senhor. Aleluia, aprender a amar o meu Senhor entrando na sua presença e dizendo para Ele, eu quero te conhecer mais de perto, eu quero te conhecer mais e mais. Tinha um homem que ele acordava de madrugada para buscar a presença do Senhor. E o filho dele não era convertido. E o filho dele falava, pai, por que o senhor acorda toda madrugada para orar? Ele disse, porque eu quero buscar meu Senhor na madrugada. Fiz esse propósito com ele. E como que o senhor acorda toda madrugada? O senhor põe o relógio para despertar? Não. Ele me acorda toda madrugada. Ele falou, ah, tá. Ele dava risada, não acreditava muito. Mas aí um dia ele resolveu fazer uma oração. Olha a oração que esse jovem fez. Se o Senhor realmente existe e é o Deus do meu pai, eu quero que também o Senhor venha me acordar de madrugada. Irmãos, e ele falou até a hora que ele queria acordar. Ele falou assim, eu quero que o Senhor venha me acordar às 3 da manhã. Às 3 da manhã exatamente ele acordou. E ele estava me testemunhando. E ele disse o seguinte, quando eu acordei, eu abri os meus olhos, eu senti a face do Senhor olhando para mim, face a face, em cima de mim. E ele falou, o que é isso? Ele falou assim, você não disse que se eu sou o Deus do seu pai, que eu viesse te acordar de madrugada? Agora fale comigo. Ore a mim. E aquele jovem tremeu.
porque ele viu que Deus é Deus de verdade. Deus é Deus que, quando buscado, ainda que seja por uma pessoa que não o conhece, mas é buscado, meus queridos, Deus responde. Deus responde e Deus quer responder para a sua igreja. Tem muitos crentes que estão realmente adormecidos na fé, mas precisam fazer uma oração. Deus, eu quero te encontrar novamente. Sabe por quê? Porque a sua fé já está vencida. A sua fé, sabe o prazo de validade dela? Já deu. Meus queridos, nós precisamos ter uma fé renovada diante do Senhor. Sabe, o amor muitas vezes está com o prazo de validade vencida, e nós estamos chegando na presença do Senhor, com produtos mofados na sua presença, querendo ser recebidos por Ele, como se tudo estivesse bem, e Ele vai dizer, a tua vida espiritual está vencida, o teu amor está vencido, a tua paz está vencida, você precisa ser renovado realmente, e nós precisamos entrar na presença do Senhor de novo. E há um desafio, de dizer para Deus, Deus, aquilo que começaste a fazer na minha vida, faze de novo. Renove-me, Senhor. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas nós não somos, meus queridos. Nós precisamos de renovação diariamente. Diariamente. Eu não posso viver na presença do Senhor com o pão que eu recebi da sua presença. Aleluia. Que foi uma bênção lá atrás. Mas eu ainda continuo, não com o pão de cada dia, mas com o pão vencido. Já que veio da parte de Deus, mas já está vencido. Você sabe disso? Que o povo de Israel, quando Deus tinha dado uma ordem para eles, olha, acordem de manhã e peguem o maná, o pão que vinha do céu. Toda manhã vocês vão acordar cedo e vão pegar o maná. E alguns dormiam até mais tarde, não queriam acordar cedo, então tinha um momento ali que o sol começava a ficar mais forte ali, às 8, 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, e o maná derretia, diz a palavra do Senhor. E aí, então, alguns guardaram o maná o dobro, para não ter que levantar no outro dia cedo. Eu pego o maná no dobro da quantidade do que eu preciso, minha família precisa, e eu não preciso acordar cedo. O que acontecia? No dia seguinte o maná estava bichado. Mas não era pão de Deus? Era. Mas o maná bichava? Bichava. Deus queria que todo dia eles tivessem um compromisso de acordar cedo e buscar o pão que vinha do céu. E curiosamente, no sábado, da sexta para o sábado, Deus disse, vocês não vão acordar no sábado para pegar o maná. Porque no sábado não vai cair maná. Eu quero que o meu povo no sábado descanse. Então, no sexta, vocês pegam o dobro. E o que Israel fez? Exatamente o contrário. Eles falaram, nós não vamos, já estamos tão acostumados a acordar todo dia cedo que a gente vai acordar, não vamos pegar o dobro na sexta. Nós vamos acordar no sábado para pegar. E no sábado não tinha mais maná. O maná acompanhou 40 anos o povo de Israel no deserto. Menos aos sábados. Sabia disso? Menos aos sábados. Na sexta eles pegavam o dobro para poder descansar no outro dia. Mas no resto da semana tinha que todo dia ali acordar de manhã e pegar o maná. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tiver o compromisso de entrar na minha presença e orar a mim, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão dos maus caminhos, meus queridos, veja que está no plural. No plural. Maus caminhos. Nós temos muitos caminhos em nossa vida. Muitos caminhos. A forma como nós pensamos, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós lidamos financeiramente com as coisas, a forma como nós dirigimos no trânsito, a forma como nós vamos dormir, a forma como nós lidamos com pessoas dentro da nossa casa, nossos relacionamentos, tudo mais. São caminhos que nós temos, formas de lidar. Às vezes um desses caminhos está impuro diante do Senhor. Pode ser que eu esteja fazendo algumas coisas muito bem feitas, mas em outras está fora do padrão de Deus. E o que o texto diz aqui? Sobre localizar esses pontos que estão fora da conduta aceitável pelo Senhor, que é um mau caminho, dentro de um crente que às vezes é cheio do Espírito Santo, mas pode ter áreas de mau caminho. Se converter,
palavra converter quer dizer mudar a direção, não ir mais por esse mau caminho, não realizar mais esse mau caminho, mas se converter na prática, mudanças de atitudes. Então, se nós queremos mudar a sociedade onde nós vivemos, nós precisamos começar a mudança por nós. Eu quero que você entenda que se você quer mudar a sua casa, começa por você. Não começa pelo outro. Começa por mim. Por mim. A mudança começa pela minha vida. Eu devo dizer para o Senhor, Senhor, se existe um mau caminho em mim, guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero, Senhor, estar no caminho errado, não quero estar longe da Tua presença, não quero fazer o que te desagrada. Existe alguma coisa em mim que não te agrada? Eu quero me converter do meu mau caminho. E aí a resposta de Deus, diante de todas essas coisas, esse quebrantamento é, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Isso indica que tem muitas orações não ouvidas por Deus. Mas ele diz que quando tomamos uma postura de quebrantamento, ele passa a ouvir. Ele passa a ouvir. Eu ouvirei dos céus. Dizendo, ainda que pareça que está longe o céu da terra, não importa a distância, eu ouvirei dos céus. Seu clamor. Eu ouvirei dos céus e verei o seu quebrantamento. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Diz o texto. Perdoarei os seus pecados. Quando há arrependimento e confissão dos pecados, existe o quê? Da parte de Deus? Perdão. E não tem como negociarmos com Deus se não for por meio do perdão. Porque o que é contrário ao perdão? Dívida. Eu estou todo endividado em relação ao mundo espiritual, em relação à minha situação com Deus, e quero que Deus me atenda. Ele diz, não tem como a gente conversar assim. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E em seguida, veja a ordem. Deus ouve, perdoa e cura. A cura vem logo em seguida. Não adianta eu pedir cura para o meu país, sem passar por um clamor, sem passar por um quebrantamento e conversão. E se eu quero o Brasil se convertendo, meus queridos, deve começar por mim. Deve começar pela igreja brasileira. O clamor deve começar pelo ambiente dos púlpitos. O clamor deve ser incendiado, irradiado para toda a igreja. E essa igreja que está inserida no meio da sociedade, ela vai começar a influenciar mudanças no meio da sociedade, porque o Espírito do Senhor ele vai agindo pelas ramificações da sua igreja onde ela está inserida. É por isso que às vezes Deus pode ter te colocado dentro de uma empresa, que aparentemente você seja o único cristão lá dentro. Ele quer que a glória dele chegue lá, por isso ele te colocou lá. Aonde Deus te colocou? Ele te colocou propositalmente naquele lugar, para que realmente a sua glória irradie naquele lugar, chegue naquele ambiente, e ali pela sua transformação de vida, pela invocação da sua presença, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, existem coisas que são, assim, não são visíveis, mas são perceptíveis. Uma delas é a vida de alguém cheia de demônios. Você pode olhar para ela, você não vê demônios na vida, você não está vendo a carranca do maligno ali na cara dela, você não está vendo nada de estranho. Você olha, aparentemente é normal, mas você chega perto da pessoa, se sente mal. O ambiente onde ela está parece sobrecarregado, parece ter uma nuvem tóxica sobre a cabeça dela. Mas a mesma coisa acontece com quem é de Deus. Quem é de Deus não é visível, muitas vezes você não consegue enxergar. Você olha de um lado, olha do outro, aparentemente é uma pessoa normal. Mas você começa a chegar perto de um ambiente, de uma casa, de uma família, onde as pessoas buscam a presença do Senhor, se converte e a glória do Senhor começa a encher aquela vida, aquela pessoa, isso começa a ser perceptível no lugar onde elas estão. A grama onde ela está pisando estava seca, começa a brotar.
Deus começa a trazer vida no ambiente onde existe conversão, humilhação diante do Senhor, busca pela face do Senhor. Deus começa a reativar a terra onde nós estamos pisando. Ele vai reativando a saúde do ambiente onde nós estamos inseridos. Deus reativa com a sua saúde, Ele reativa a saúde do ambiente onde estamos inseridos. Quero dar como exemplo, Pedro e João passaram no templo durante a hora da oração e tinha ali um homem paralítico. E o que ele estava pedindo? Ele estava pedindo esmola. E aí Pedro e João olham para ele e dizem, olha, nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o que aconteceu? Aquele homem recebeu saúde da parte de Jesus e foi curado. De onde que veio a saúde? Veio do relacionamento de Pedro e João com Jesus e irradiou na vida daquele homem. Eu quero que você entenda que coisas impossíveis, até mesmo impossíveis, começam a acontecer quando existe a busca pelo Senhor e pela sua presença. Deus começa a curar relacionamentos. Meu querido, o crente, quando tudo que ele toca apodrece, está com um problema sério. Nós precisamos dizer, Deus, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cure a minha vida. E se existe algum caminho mau, guia-me, Senhor Deus, me mostre qual é esse caminho mau, eu quero me arrepender dele. Porque eu quero que em tudo que eu tocar, comece a prosperar, a abençoar, a florescer, as coisas comecem realmente a redundar em bênção e glória para o teu nome, porque nós estamos nessa terra para, aleluia, recebermos a glória de Deus e ela não vai morar em nós, ela não vai ficar em nós como sendo nós os detentores da glória, mas nós somos condutores da glória, ela passa por nós para chegar na vida de outras pessoas. Ela passa pelas nossas vidas para chegar na vida de outras famílias. Aleluia, e a sua oração, conforme você vai aprendendo a ter comunhão com Deus, Deus vai te levantar para orar pelos seus amigos. Deus vai te levantar para orar pelos seus vizinhos e parentes. Por quê? Porque eles vão olhar em você e vão ver realmente que você é alguém de Deus, que tem comunhão com Deus, e vão ver no seu rosto, sobre a sua vida realmente. Esse é o princípio da missão. Nós não temos missão apenas em sair do país e ir para outros lugares. Deus quer levantar missionários nessa noite, neste lugar. A nossa missão, a missão da igreja é ir e pregar o evangelho a toda criatura, independente do local, ser aqui, ali na frente ou lá do outro lado do planeta. Deus quer ver realmente a sua igreja, meus queridos, tocando nos lugares antes amortecidos, lugares antes cheios das trevas e a luz de Cristo começar a brilhar. Deus quer sarar vidas, curar relacionamentos, sarar a terra onde nós estamos pisando, porque há poder no nome do Senhor Jesus Cristo, há poder na sua presença, há poder dos céus realmente sobre a igreja do Senhor, aleluia, há um poder realmente, a glória do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé, há um poder que vem de Deus realmente, e Deus quer nos tocar realmente com o seu poder, com a sua glória. Aleluia, quero chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Aleluia, Deus quer fazer coisas grandes, meus queridos. Deus quer realmente sarar a nossa terra. Deus quer fazer coisas grandes, poderosas. Aleluia. Eu quero pedir, aleluia, Vinícius, pode fazer um favor para mim? Vem cá. Caiu, vamos dar a bandeira brasileira para o Vinícius segura. Segura a bandeira para a gente, por favor. Quantos aqui querem ver a pátria brasileira sendo incendiada pela presença e glória do Senhor Jesus? Quantos aqui querem ver Deus reativando a sua igreja em poder e glória aqui sobre a terra?
Quantos querem ver Deus enchendo a sua igreja do seu Espírito Santo? E quantos aqui querem ver realmente os púlpitos das igrejas se convertendo realmente ao verdadeiro evangelho? Realmente o Senhor, aleluia, o Senhor sarando vidas dentro da sua igreja, meus queridos. Igrejas que deixem de ser mercantilistas para serem realmente evangelistas. E se voltem para o evangelho do Senhor, que é isso que ela foi chamada para fazer. Quantos aqui querem ver a glória do Senhor enchendo a pátria brasileira? Aleluia! A palavra do Senhor nos ensina para orar pela paz em Israel, mas é um modelo, porque Deus quer que cada país também existam pessoas que orem pela sua pátria onde elas estão inseridas. E nós queremos ver realmente o nosso país sendo transformado. Eu quero ver famílias se convertendo, se voltando aos pés do Senhor e sendo curadas das coisas mais feias que existam. Deus vai realizar coisas lindas e maravilhosas. Aleluia, porque a terra era sem forma e vazia, havia caos sobre a face das águas, mas o Senhor fez algo lindo, maravilhoso, por onde Ele passou, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós devemos pedir realmente que Deus venha com seu poder e sua glória sobre a nossa pátria brasileira. Quero pedir, estenda suas mãos, aleluia, sobre a representação que essa bandeira tem. Aleluia, ela representa todo o nosso território brasileiro, norte a sul, a leste a oeste. Quantos aqui querem ver o país, aleluia, sendo curado, sendo tratado por Deus? Quantos querem ver? Aleluia, vamos orar. Pai amado, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que haja realmente o poder do Senhor vindo sobre a pátria brasileira. Que haja, Senhor Deus, realmente vindo o sopro do Teu Espírito sobre os estados brasileiros, norte a sul, leste a oeste. Eu quero pedir, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, realmente um poder, Senhor Deus, vindo do céu, de libertação, de cura. Cura, meu Senhor. Cura e libertação, humilhação, quebrantamento diante dos Teus pés. Senhor, que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhe diante do Senhor. Ore e te busque, Senhor, busque a Tua face. Que a Tua igreja busque a Tua face, Senhor Deus, poderosamente, com todo o coração e profundidade diante do Senhor. Então que o Senhor ouça o nosso clamor, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Sare a nossa terra, meu Senhor, nós oramos em nome do Senhor, para que o Senhor levante o clamor, intercessores, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que as famílias do nosso país, aleluia, sejam tocadas. Famílias que até então estão sendo dissolvidas, filhos sem pais, Senhor Deus, haja, Senhor Deus, cura sobre as famílias, haja curas do Senhor brotando sobre as nossas cidades, sobre as nossas prefeituras, sobre, Senhor Deus, os palácios estaduais e nacional. Nós pedimos ao Senhor, Deus amado, derrama da Tua glória e poder. Senhor Deus, a Tua igreja cabe o clamor. Nós não temos poder para fazer mudanças, mas o céu pode responder, Senhor Deus, sobre a terra. Nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, aleluia, ouve o clamor do Teu povo que ama essa pátria e ama o céu e ama a Tua face, Deus. Nós pedimos, Deus, vem sarar o nosso país. Sara, Senhor Deus, o nosso sistema, Senhor Deus, de igrejas no nosso país. Pai amado, sare, Senhor Deus, levante igrejas, Senhor Deus, verdadeiras diante dos Teus pés. Levante, meu Senhor, intercessores. Levante homens, jovens, crianças, ó Deus, que orem e jejuem, Senhor, dizendo: eu não aceito o que o diabo tem feito em minha pátria. Eu, em nome do Senhor Jesus, eu quero ver a minha pátria sendo transformada. Eu quero ver um vento de avivamento vindo sobre a pátria brasileira. Um avivamento de mudança moral, mudança de moralidade, um avivamento de mudança de estrutura, que o Senhor veio estar fazendo uma mudança realmente poderosa. Deus amado, levante intercessores, Senhor Deus, aleluia, guerreiros, ó Deus, como os gaditas que tinham cara de leão, aleluia, rostos ferozes, ó Deus, em oração, que não aceitem, Senhor Deus, ver famílias sendo sucumbidas, Senhor Deus, se perdendo, ver Piracicaba se perdendo,
Pai Santo, uma igreja que se levante dizendo: esta cidade está sendo visitada pelo poder e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus, aviva nossas próprias vidas. Deus, aviva os nossos púlpitos. Deus, aviva as nossas mensagens. Deus, aviva as nossas orações. Deus, avive os nossos louvores a Ti, a nossa adoração. Deus, avive, Senhor Deus, o nosso relacionamento contigo. Nós somos Teus, nós somos o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Somos o Teu sacerdócio, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia, nação, Senhor Deus, que o Senhor levantou nessa terra. Aleluia, Deus querido, nós pedimos, onde, Senhor Deus, abundou o pecado, que superabunde a graça do Senhor. Onde abundou a morte, que abunde e superabunde a vida do Senhor. Onde o maligno chegou para encarcerar, haja libertação brotando em nome do Senhor Jesus. Deus, cure. Nós oramos por cura, oramos por libertação. Oramos pelo Teu amor, Senhor Deus, sendo derramado. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, queremos ver testemunhos, ouvir testemunhos, Deus, como o Senhor está visitando o nosso país. Aleluia, visitando, Senhor Deus, cidades, visitando, Senhor Deus, igrejas. Aleluia, desperte, Senhor, desperte, Senhor. Aleluia. Quantos aqui querem ser despertados pelo Senhor? Aleluia. Quantos querem ser despertados pelo Senhor? Aleluia. Quantos estão vivendo com o pão vencido, com o amor vencido, com a graça vencida, e querem nessa noite que a graça seja renovada, o amor seja renovado. Aleluia. A vida espiritual seja renovada nessa noite. Se você quer uma renovação, levante a sua mão e diga: Deus, eu quero ser renovado. Deus, eu quero, Senhor, comer pão quentinho que vem da Tua presença. Eu quero, Senhor Deus, do Teu amor, do pão que vem a cada dia sobre mim. Eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua presença, Deus. Nós precisamos, Deus, queremos avivamento. Aleluia. Renova as nossas orações, renova o nosso espírito de fé. Renova, Senhor, os nossos olhos, nossos ouvidos, ó Deus. Renova-nos diante de Ti, Senhor. Aleluia. Que essa igreja se torne missionária, ó Deus, por vida transformada. Aleluia, por um evangelho genuíno. Aleluia. Irradia a Tua glória, Senhor Deus, pela Tua igreja. Irradia a Tua glória, Senhor Deus, no nosso trabalho. Irradia a Tua glória nas nossas escolas. Entra nas nossas faculdades, Jesus. Entre nas nossas escolas, nos nossos colégios, Jesus. Entre nesses ambientes de ensino, meu Senhor. Que haja, Senhor Deus, ali brotando células, Senhor Deus, de louvor, de busca pelo Teu nome, nas nossas escolas, Deus. Aleluia. Que haja professores, alunos, Senhor, sendo incendiados pelo Senhor, pelo Seu poder e glória, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Nós vamos cantar: Deus, sare a nossa nação. Deus, sare essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sare essa nação com o Teu poder, com o óleo
forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando no seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia. Aleluia.